Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Undicast. Hoje nós temos uma convidada super especial e nós vamos falar sobre um tema muito importante na área da saúde, que são os indicadores de lesões por pressão hospitalares e a análise crítica desses indicadores, né? A nossa convidada é a Elaine Yanni. Muito bem-vinda ao nosso episódio de Undicast. A Hartmann está muito feliz em você ter aceitado o nosso convite e em você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Tô chique, gente. Tô me achando. Obrigado pela oportunidade. E eu acho que a gente tem que ajudar mesmo as pessoas e todos os hospitais que precisam fazer análise dos indicadores, análise crítica do evento adverso LP. E espero que vocês aproveitem. A Elaine, ela é enfermeira, né, estomaterapeuta, idealizadora do Stoma Lovers, né? Conta um pouquinho pra gente aí, Elaine, da tua experiência, de tudo que te levou a falar mais sobre lesões por pressão, sobre indicadores. Conta um pouquinho aí da tua vivência pra gente. Bom, eu fui intensivista durante muitos anos, mais de 20 anos eu trabalhei como intensivista no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E nessa minha trajetória, eu trabalhei muito no grupo de pele. A gente é um time de melhores práticas e atenção à pele, prevenção, mas nesse time a gente também treinava as pessoas que entravam para o hospital. Eu participei muito de tratamento de feridas e lesão por pressão é uma exigência, né, que a gente diminua os números de lesão por pressão dentro do hospital. Então, eu comecei a entender esse mundo da prevenção estando num grupo de pele num hospital de alta performance. Aí, treinando os funcionários, né, os colaboradores que entravam no hospital, eu comecei a me apaixonar não só por educar, mas também pela prevenção. E quando eu saí do Oswaldo Cruz, né, um pouquinho antes, a gente idealizou, né, o canal Stoma Lovers, para ensinar todos os enfermeiros, né? A minha ideia era trabalhar com os enfermeiros que estavam saindo da graduação. Inicialmente era isso. E quando eu comecei a falar de prevenção no Instagram, começaram a vir enfermeiros já muito preparados. Então, enfermeiros que já tinham uma experiência de mercado e que gostaram de falar, gostavam de ver eu falar de prevenção. E aí que eu vi que tinha o mercado, né, da prevenção, a deficiência do mercado, de saber sobre prevenção, de saber reduzir esses números, e aí que, assim, tudo começou. Ai, show de bola. E tem quanto tempo isso? Tem 5 anos, de 4 a 5 anos que eu fiz o meu primeiro post. Até fiz Ai, que uma legal. postagem esses dias, eu tava lembrando, né, nossa, era só um canal de conteúdo gratuito. E aí virou tudo isso, né? Virou um curso de capacitação, a gente tem livro, a gente participa como consultora de uma startup, né, de tecnologia na área. E assim, não imaginava que ia ser tudo isso. É show de bola. E eu vejo que tanto no Instagram, até mesmo no teu livro, nos cursos, você fomenta muito a questão dos indicadores, né, Elaine? De fazer contabilizar esse número. Por que é tão importante a gente fazer essa mensuração? As pessoas precisam ter dimensão de qual é o problema, o tamanho do problema delas dentro do hospital, né? Então, dentro de uma instituição onde a gente preserva a qualidade e segurança do paciente, eu tenho que entender qual é o meu número. Quantas lesões, né, foram desenvolvidas dentro do período de internação. Isso é importante. Tem lugares, por mais que pareça improvável, tem lugares que ainda não medem isso. E começar a medir, né, se você está no começo, quer montar um grupo de pele dentro da sua instituição, ou sente essa necessidade, né, ou já, né, trabalha com isso, mas vê que não existe nessa contagem, né, desse número, porque o indicador é o quê? É saber quantas lesões foram desenvolvidas durante o período de internação do paciente. E quantas lesões foram desenvolvidas nos pacientes em risco. Então, tudo isso, né, leva também a gente a buscar mais também por que esses pacientes vieram desenvolver. Daí entra a análise crítica, né, disso. Ah, legal. Quando você fala, né, das pessoas saber o tamanho, a dimensão desse problema é muito importante, porque às vezes as pessoas querem construir um protocolo de prevenção, né? Vou fazer um protocolo. Mas nem sabe o que está prevenindo, quanto que está diminuindo de lesão, ou qual é o custo relacionado a isso. Isso.
Para montar o protocolo, é necessário mapear qual é o problema, né? E entender qual é o perfil de paciente dentro da instituição. Então, a partir do momento que você mapeia o tipo de paciente, o perfil de paciente, se ele está em maior risco, ele está em menor risco, se o hospital tem um perfil cardiológico, oncológico, você vai conseguir traçar melhores protocolos e entender que aquele protocolo vai servir para você, para o seu tipo de serviço. De repente, o protocolo que serve para o hospital oncológico não vai ser o mesmo para você que tem um perfil cardiológico. Entender, mapear esse problema, fazer análise crítica de quais setores que mais desenvolvem as lesões. De repente, o seu hospital não desenvolve tantas lesões nas UTIs. Essa semana a gente fez mentoria com uma aluna e ela achava que o maior problema dela era na UTI. Mas, na verdade, o maior problema dela era numa UTI improvisada no PS. E aí, quando ela mapeou e entendeu que o problema dela era lá, então ela vai melhorar a estrutura de materiais nesse PS improvisado, melhorar a estrutura de camas, de materiais de terapia multicamadas, de colchões pneumáticos, que nesses locais geralmente não tem. Então... Exatamente, é o que a gente fala, às vezes pelo nosso achismo a gente pensa que é determinado setor, né, que vai ter mais risco, ou até mesmo peca em fazer o protocolo pensando só na gravidade e não nesse mapeamento do risco identificado, né. Teve uma vez também que eu estava atuando num hospital lá no sul e a gente implementou um protocolo de prevenção na UTI, mas não baixou o indicador continuou o mesmo. Como assim? Se a gente tá fazendo prevenção agora, né? E seguir o mesmo indicador. Aí a gente foi mapear. Quando a gente mapeou, eram todos os pacientes que vinham da emergência e ficavam sem prevenção na emergência. Então, isso é extremamente importante. E é um local, assim, esquecido, né? Porque é um local para ser provisório. Então, como ele é provisório, as pessoas vão ficando, às vezes, internadas de 2 a 3 dias. E onde não é implementada as ações. Não tem, ou às vezes ele não está internado, ou se ele está internado ainda não pode pedir o material porque é emergência. Porque é emergência, é convênio. Então, estruturar esses locais, né? E quando você faz análise crítica também do tipo de paciente que desenvolve, né? Então, é um paciente que já veio debilitado, já veio com comorbidade, é o diabético, hipertenso, né? Ele está em ventilação mecânica, ou não, às vezes o seu paciente que desenvolve lesão é o paciente que está em cuidado paliativo, que é outro perfil, outro mundo, né? E tem detalhes do cuidado que precisam ser monitorados. E quando a gente vai nas instituições, Elaine, eu acho que uma das principais dificuldades dos profissionais, né, mais precisamente enfermeiro que faz essa análise, né, é como mensurar isso, qual é a ferramenta, né, o método mais eficaz de fazer essa mensuração. Assim, cada um faz de um jeito, né? Mas, assim, a maioria das pessoas usa uma planilha de Excel mesmo para monitorar os indicadores, mas desde que ela responda aí perguntas, né, nas colunas que você propõe na planilha, não adianta só a gente olhar para o número, né, de lesões. Eu preciso entender que tipo de lesões, a classificação dessas lesões. Se você tem muita lesão estágio 3 e 4, você, por exemplo, tem muitos never events, lesões que não deveriam acontecer. Lesões que são mais profundas, que levam a procedimentos cirúrgicos, que levam a maiores gastos. Agora, se eu tenho no meu indicador maior número de lesão estágio 1 e 2, isso quer dizer também que eu estou notificando essas lesões previamente, que eu estou pegando essas lesões já no início, olhar para esse tipo de planilha diariamente, porque muitos lugares deixam para olhar o indicador só no final do mês e olhar só para trás. Ou fazem um dia D, né, dia D de indicador. Do indicador, e então olhar, eu sei que um dos maiores desafios nossos é não ter pernas para fazer, pessoal para fazer isso, né? O estomaterapeuta sozinho, dentro de uma instituição,
Fazendo isso, ele tem que tratar feridas, ele tem que cuidar das estomias, ele tem que cuidar da prevenção, do treinamento. Então, é um entendimento da gestão também de saber que a gente precisa de mais pessoas para fazer isso, mais profissionais, ou pelo menos pessoal do administrativo para nos ajudar nesse planilhamento, né? Então, a gente precisa de mais pessoas e de maior atenção tanto para o sistema de notificação, para o controle dos indicadores, mas tem gente que usa Power BI, tem gente que usa inteligência artificial já nos prontuários. A gente está conversando com outras enfermeiras que estão já, né, num nível mais avançado do controle das lesões. Mas, para começo, se fosse num caderno, já valeria a pena, eu acho. Quando a gente pensa em como mensurar, é um pouco difícil, e o difícil é começar, né? Eu acho que depois que você começa, as coisas começam a andar e você... fiz a planilha de uma forma esse mês. Será que mês que vem eu não posso mudar a planilha, né? Às vezes... melhoria contínua sempre, sempre. Eu comecei com uma planilha simples, eu não entendo nada de Excel. Então, aí o que eu precisei? Eu precisei de uma pessoa que entendia de Excel e que fez, né, personalizado para o que eu precisava. E, então, aí ela me ajudou com isso. E aí eu consegui ter análise crítica dentro da planilha, eu consegui ter dashboard, eu já consegui ter, né, vários números ali que já me ajudavam na análise crítica também. Tanto que na planilha que a gente até dá no curso para as alunas, ela já tem análise crítica. Se o paciente está em ventilação, se o paciente está com droga vasoativa, a gente já analisa e aí você pode filtrar, né? E muitas pessoas não fazem a incidência de lesão e fazem só a prevalência. A prevalência é o número de pacientes que vieram de fora, mais os pacientes de dentro de casa. Eu gosto de separar, e a maioria dos hospitais separa, né, esse indicador de incidência e de prevalência, porque a gente precisa saber nossos problemas internos. Quais são os tipos de pacientes que estão desenvolvendo lesões e quais as unidades que estão desenvolvendo. Hoje, na tua instituição, você avalia a incidência e prevalência? A gente avalia a incidência de lesão. A incidência. A prevalência não. A gente faz um corte anual, um dia só para verificar se houve qual o tamanho do problema de lesão por pressão que eu tenho hoje, por exemplo, dentro do hospital, e também entender se há subnotificação. A prevalência, ela também, você consegue... Você verificando quantas lesões você tem nesse dia e sabendo se elas não estão na sua planilha de indicadores e se elas não foram notificadas, você consegue entender se há um número alto ou baixo de subnotificação, né? Então, isso também é importante. Vocês colocam o nome do paciente nessa planilha de indicador? Sim. Para ter essa visualização, né? Você tem que ter o nome do paciente. Ou o prontuário. O prontuário desse paciente, se essa lesão foi notificada no sistema de notificação ou não. Se essa lesão veio de fora, ela é uma lesão, né? Ou vários hospitais chamam lesão comunitária, ou lesão admitida, lesão presente. Agora, se ela foi incidida, lesão adquirida no hospital, lesão desenvolvida, cada um vai ter, né, o seu jeito para colocar. Mas é importante ter todos esses dados, né? Porque o indicador não é só um número, né? A gente tem que fazer uma análise quantitativa, mas uma análise qualitativa também desse dado. Eu vejo que já tem alguns estudos e até... quando a gente fez a gente tem o programa Prevenção em Ação, né? Que a gente faz essa validação dos protocolos institucionais junto com a Sobest. E uma das coisas que, às vezes, as validadoras sugerem é também fazer a análise da densidade de incidência. Como que é essa análise? A gente consegue pegar o mesmo número e fazer análise ou tem que ser planilhas separadas? É assim, a densidade da incidência é o número de lesões que foram adquiridas
dividido pelo paciente dia. Uhum. Pelo paciente dia. O paciente dia não necessariamente são os pacientes em risco. E por Uhum. isso que ela dilui um pouco esse número. E a gente poderia fazer a incidência da lesão por pressão, o número de lesões adquiridas no mês, dividido pelo paciente em risco. Sim. É um pouco mais desafiador, porque eu preciso ter com certeza Uma qual o número, um relatório do paciente que está em risco. Aí eu precisaria tem que ter ter um uma relatório. Braden bem feita, tem que ter tudo isso, né? Tem que ter uma Braden bem feita. E muda um pouco de enfermeiro para enfermeiro. A gente tem uma diferença aí de um enfermeiro para outro. A gente sabe que existe, o pessoal duplica a Braden, às vezes não avalia. É uma análise subjetiva. Se o percepção sensorial para você talvez é um pouco diferente para mim. Então, a gente tem análise tanto da Braden quanto diferença também de... a Braden, ela também não analisa a gravidade do paciente, por exemplo. A gente tem outros fatores, né? fatores intrínsecos, como, por exemplo, se ele está com droga vasoativa. A Braden não consegue avaliar isso. Como está o PCR desse paciente, que é um fator que também é determinante, né, que favorece a lesão por pressão. Elaine, você falou agora da Braden, né? E é uma coisa que eu bato muito quando eu dou treinamento da escala, né? Porque às vezes eu sempre pergunto assim, tem como um paciente ter, né? Eu e a Elaine avaliamos o paciente agora, né? E ele internou agora, avaliamos, tem como dar número diferente? Aí as pessoas viram e falam, tem, porque é subjetivo. Mas eu falo pra eles, né? Não é subjetivo, não é o que você pensa, nem o que a Elaine, né, o que a Elaine pensa, o que a Camila pensa, é o que a Braden diz. Então, a gente precisa entender a escala de Braden completa para saber avaliar o paciente de forma correta, né? Sim. Então, acho que isso também é um ponto importante para que a gente tenha cada vez mais os indicadores mais fidedignos ali no momento da nossa busca e do nosso mapeamento, né? De um enfermeiro para o outro, acaba mudando um pouquinho entendimento, talvez, nutrição, né? Ele atingiu a meta, ele comeu, né, o suficiente para eu colocar ali na Braden como adequado, ou a umidade, né, o que é pouco. No descritivo da Braden, no detalhe, a gente consegue entender se ele foi trocado uma vez no plantão, Exato. 2 vezes no plantão. Tem, né, ali uma marcação para a gente entender se ele foi trocado uma vez ou 2 e para colocar a pontuação. O que eu gosto de dizer é que assim, a Braden é muito preditiva de risco. Ela é bem preditiva de risco, por quê? Porque quando eu olho, né, na planilha dos meus indicadores, no paciente que apresentou a lesão, se você olha pelo retrovisor e olha para trás, todo paciente que apresentou lesão estava com a Braden elevada. Estava com a Braden muito elevada. Então, isso quer dizer, se ele, e assim, pelo menos há uma semana com aquela Braden elevada. Eu falo que às vezes a Braden tinha que ter um farolzinho ou piscar uma luzinha, ó, Braden elevado. Se o Braden está elevado, valorize essa informação no prontuário e quando a gente está trabalhando num hospital grande, entender se tem muitos pacientes com Braden elevados, esses é que a gente tem que implementar medidas para esses pacientes. Dedicar maior cuidado. Dedicar, né, implementar, aumentar a estrutura para esses pacientes, porque eles vão apresentar lesão por pressão. Se o seu paciente com Braden moderado está apresentando lesão por pressão, então também acende um farolzinho. Opa, a gente não está cuidando tão bem de um paciente que é mais difícil desenvolver lesão. Então, por isso que o indicador, ele vai norteando as nossas ações, né? Essas análises mesmo. Essas análises, fosforilar mesmo. Assim, esmiuçar o detalhe do detalhe do que aquele paciente apresentou no passado, para que eu faça uma proposta melhor para os pacientes que ainda nem internaram, para o paciente que vem, né, do futuro. Então, olhar para trás para ser melhor para o paciente que vai internar, né? Não, total. E para fazer alguma coisa com esse indicador, né? Porque só ter o indicador por ter o indicador não adianta, né? Analisar o número, analisar o detalhe do paciente, do perfil que mais se repete na sua instituição, para que você institua medidas. E com o número do indicador, a gente consegue melhores propostas com o nosso gestor também. Então, a gente... Olha, eu estou tendo muita lesão e a gente não tem um colchão adequado, né? Então, eu preciso de compra de colchão adequado.
lá no nosso hospital, a gente implementou uma medida de laser terapia para todos os pacientes com estágio 2, por exemplo. Legal. Então, a gente selecionou um perfil de paciente. Qual é o paciente que vai ter Never Event? O Uhum. paciente que está em estágio 2, que vai evoluir para 3. Ele está na iminência de ser o paciente do estágio 3. Então, a gente pegou esse público antes, implementou medidas para ele não evoluir, para não ter um indicador de piora. Então, tudo isso, quem diz, é análise do indicador, análise crítica da planilha, né, dos casos, enfim, de como você faz, quando você tem esse olhar, né, pro dado. Uhum. Né? E você trouxe agora duas palavrinhas aí, 2 pontos que vem muita dúvida pra gente, às vezes, né? A gente da indústria, quando tá fazendo alguma consultoria, alguma coisa no hospital, né? Da questão da piora da lesão, né? Tem muita dúvida na reclassificação, se notifica ou não, como que funciona na questão de indicador, como que funciona para essa análise? É importante isso, porque, assim, existe o indicador de incidência da lesão, e quando a gente começa a ficar mais maduro nisso, o melhor a fazer é ter um indicador de piora da lesão. Porque se eu sou bom em não desenvolver lesão, se meu hospital é bom em não desenvolver, ele também tem que ser bom em tratar. Eu não posso deixar desenvolver, mas se desenvolveu, eu não posso deixar essa lesão piorar. Então, é importante acompanhar essa lesão. E a gente tem também algumas diferenças na classificação das lesões, né? Então, a gente precisa também ter um entendimento de todo profissional, se é uma lesão estágio 3, se é uma lesão estágio 4, e isso é bem marcado no guideline, no consenso, né? Uma lesão estágio 3, a diferença da lesão estágio 3 para estágio 4. Mas entender, né, qual o número de lesões que pioram também tem que ser acompanhados, que são os Never Events. Não sei se eu expliquei bem, mas... Não, explicou com certeza. Porque qual é a principal dúvida, às vezes, né? Que eles falam, ai, Camila, a única lesão por pressão que a gente reclassifica é a lesão por pressão não classificável, né? Que é aquela que tá com a necrose, e aí a gente desbrida e ela vira 3 ou vira 4, Sim, as 3 são never events, porque né? o que é não classificável? É uma lesão recoberta por um tecido necrótico, no qual eu não consigo jurar se ela já expôs osso, se ela já expôs músculo, né? E qual a profundidade que ela atingiu. Enquanto eu não consigo classificar, então ela tem uma determinação no consenso de lesão não classificável. A partir daí, é uma lesão não classificável. Eu nunca vi uma lesão não classificável ser estágio 2, né? Quando a gente faz ela sempre vai virar 3 ou 4. Sempre vai ser 3 ou 4. Então, a partir daí, a gente determina na nossa planilha de piora de lesão, e aí você também consegue quantificar se você tem muitas estágio 3 ou muitas estágio 4, que também mostra aí uma imaturidade no tratamento, né? A condução do tratamento tem que melhorar. Legal. Quando a gente estava falando ali no começo, você falou também sobre subnotificação, né? Que às vezes, quando você vai ver a prevalência, você percebe que às vezes tem lesões que foram subnotificadas. Acontece muito isso ainda? Tem evidência de que as lesões são subnotificadas mesmo? Depende de como a gestão trata a notificação. Entender a notificação como algo, né? Eu estou mapeando um problema, eu estou descobrindo de onde vêm essas lesões, eu estou descobrindo o setor que mais apresenta. Eu preciso entender, se uma lesão vem muito do centro cirúrgico, eu preciso tratar e treinar e melhorar a estrutura do centro cirúrgico. Eu não preciso perder tempo nem energia com os outros setores. Então, a notificação, ela tem que ser tratada dessa forma. Muitos lugares tratam a notificação como uma coisa punitiva. E aí as pessoas têm medo de notificar porque não querem receber punição por terem tido uma ocorrência de lesão. Então, tem que tratar isso com maturidade para a gente conseguir mapear. Outra forma de pegar essa subnotificação é com busca ativa. Então, se eu faço ou bundle de verificação, busca ativa, sistemas de corte de prevalência, onde a gente visita paciente por paciente, examina paciente por paciente e descobre se as lesões que a gente evidenciou ali, se elas estão na planilha ou não. E aí a gente consegue pegar a notificação. Existem várias formas da gente pegar isso no dia a dia, né? Então, se a gente tiver estratégias e métodos para
para visitar, inspecionar esse paciente, ou mesmo a maturidade da notificação. Uhum. Mas e quando a gente vai olhar os dados da Notivisa, a gente percebe que tem muita subnotificação, né? Mesmo sendo um dado, né, o maior número de notificação é a lesão por pressão. E quando a gente olha para aquele número, a gente sabe que ele é muito pequeno, ele é muito perto pequeno do tamanho que a gente, né, É. número de lesões que a gente ouve, né, vê, né, pacientes desenvolvendo lesões, ouve das colegas o quanto isso é um problema ainda, né, hospitalar. Então, aquele número ainda está muito longe de ser, né, imagina, eu acho que no ano passado, no estado de São Paulo, a gente teve mais ou menos 10 mil lesões por pressão, 9 mil e poucas lesões por pressão. E a gente teve 2 óbitos no estado de São Paulo inteiro. Não estamos falando só da cidade de São Paulo, estamos falando do estado de São Paulo. Imagina, só aqui em São Paulo que a gente tem... Olha quantos hospitais a gente tem aqui. Se a gente faz a divisão de 10 mil pela quantidade de hospital que tem em São Paulo e pela quantidade de meses que tem no ano... Está muito longe de ser bem o real, longe, né? de ser o real. Elaine, compartilha com a gente um exemplo da tua experiência mesmo, sabe? Em questão da melhora, dessa busca de indicadores. Eu sei que você tem as mentorias, né? E às vezes você posta várias pessoas falando, zerou, resultado bom, não sei o quê. Compartilha com a gente um pouco dessa experiência, assim. Graças a Deus, né? A gente tem, assim, várias alunas que conseguiram reduzir. Zerar lesões é desafiador, né? Depende do perfil de paciente que você tem. A gente tem aí um número de paciente que é mais grave, que é mais instável, que é extremamente difícil a gente reduzir, mas pelo menos a gente reduziu o maior número de lesões possíveis naquele paciente. A gente tem o caso de várias alunas, né? Tem uma aluna na Bahia, que é a Cláudia, a querida Cláudia, ela fazia o indicador, contava, mas ela não detalhava tanto. E quando ela começou a entender e mapear, ela reduziu 60% do número de lesões. Caramba, é bastante coisa. É muita coisa. É muita coisa. A gente tem a Adriele, em Foz do Iguaçu, que ela começou também, quando ela começou como estomaterapeuta, ela passava o tempo todo tratando lesões. E isso também rouba muito nosso tempo. Se a gente dedicar o tempo para tratar lesões, isso vai roubar o dia todo. Se a gente não dedicar à prevenção, né, isso vai roubar o nosso tempo. E a Adriele, ela começou a contar quantos pacientes ela tinha no passado. Então, ela tinha média de 10 lesões na UTI. E implementando as medidas, ela passou a ter 2 ou 3 lesões na UTI. Então, quando ela fez o cálculo, né, de 8 lesões a menos no mês, e calculando aí quanto que uma lesão custa por dia, e em média, quantos pacientes ficam internados, ela falou, eu deixei de gastar pelo menos R$1 milhão. E quando ela fez essa conta com o gestor, ele falou, nossa, né, quanto que esse valor pode ser utilizado para a gente fazer outros tipos de diagnósticos, outros até tipos mais de especialistas, né? Mais profissionais. Especialistas, né? Materiais. Então, tem bastante casos. Show de bola. E é isso que faz com que a gente tenha cada vez mais orgulho, né? De idealizar um projeto como você idealizou. E agora eu queria te convidar a deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Que assistiram esse episódio. É uma mensagem de motivação, que é um desafio, né? Mensurar esses indicadores. E se você quiser convidar as pessoas também a seguir teu Instagram, pode falar o teu arroba aí pra gente. Bom, para quem quiser seguir o meu Instagram, o Instagram é Estomalovers, apaixonado por estomaterapia. E eu costumo dizer que a prevenção é como se fosse uma ferida gigante hospitalar. Se a gente entender que a gente tem que tratar a prevenção como se fosse uma ferida, a gente tem necroses dentro do ambiente hospitalar, materiais obsoletos que eu preciso desbridar, existem pessoas que não estão engajadas, que a gente precisa motivar e revitalizar protocolos, evitar as perdas, né? A gente tem muita perda numa ferida, né? Perdas exudativas, então a gente faz essa analogia de que a gente tem que evitar essas perdas hospitalares também. E que é possível
E muitas enfermeiras que começaram a exercitar a prevenção e conseguiram baixar os números, a satisfação é muito maior e tão, né, tanto quanto a gente cicatrizar uma É ferida, verdade. né? E quando a gente vê esses números baixando, né, no indicador, você vê que você transformou um lugar, né? Você transformou um ambiente e que salva pessoas. Então é incrível. Ai, Elaine, muito obrigada pela tua participação hoje com a gente. Foi Eu que agradeço. aí um episódio extremamente rico, com conteúdo de alta qualidade. Muito obrigada por dividir sua experiência com a gente, aceitar o convite da Hartmann em estar aqui com a gente Nossa, hoje. um orgulho e uma honra. Muito obrigada. Viu? A gente que agradece. Esse foi mais um episódio do nosso Undicast. A Hartmann apoia, cuida e protege.